Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à palestra pública virtual do Centro Espírita Arautos de uma Nova Era. Estamos localizados na Estrada do Portela 47, Madureira, aqui no Rio de Janeiro. Um carinho muito grande às pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Muito obrigado pela presença, que Jesus nos abençoe a todos. Vamos fazer a leitura aqui de uma mensagem, para depois fazer a prece inicial e depois a palestra. Então, a mensagem de hoje é do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Lição 105, intitulada Paz do Mundo e Paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Disse Jesus, está em João, capítulo 14, versículo 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos, indiferentes, que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Agora vamos à nossa prece inicial. Rogando a Jesus, o nosso divino mestre e amigo, que acalme os nossos corações, equilibre os nossos pensamentos e sentimentos, nos dando a sua paz. Querido mestre Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, para mais um dia de palestra pública, levando a tua mensagem e a mensagem da querida doutrina espírita, que o Senhor possa abrir os nossos corações e mentes, nos intuir para que possamos captar o máximo de proveito, de ensinamento para a nossa vida. Que o Senhor possa envolver o nosso palestrante da noite de hoje, que ele seja inspirado, intuído para nos trazer tudo aquilo que ele estudou para a noite de hoje. Fica conosco, Jesus, nos amparando, nos envolvendo, nos abençoando em mais um dia. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, o nosso palestrante é um velho conhecido da nossa casa, Anderson Fernando, que hoje vai nos falar sobre o tema Eles Vivem.
perda dos entes queridos finados à luz do Espiritismo. Que Jesus o abençoe, Anderson. Boa noite. Vamos falar sobre esse tema, que é um tema oportuno para o dia de hoje. E a gente pretende, com esse estudo, apenas refletir um pouco sobre o momento, esse momento, essa data, né, à luz do conhecimento espírita. Para isso, vamos precisar usar os slides que a gente vai ler e refletir sobre o assunto. Uma das coisas que nós precisamos ter em mente é sobre a questão da perda do ente amado. Nós precisamos, antes de mais nada, respeitar a dor de quem tem na morte o fim dessa jornada, nessa existência, por uma pessoa a quem se ama muito. Todos nós precisamos compreender que é natural a dor diante da morte. O conhecimento espírita nos explica e esclarece, mas a dor da perda é uma coisa natural. Precisamos, então, logo de cara, compreender que diante da morte, por mais que a gente possa esclarecer hoje, é natural que haja a dor. Por isso, a gente precisa evitar a insensibilidade com a dor alheia e respeitar a dor de quem tem a perda desse ente querido. É lógico que nós podemos ajudar a pessoa com conhecimento espírita a ter uma visão melhor, mais saudável e mais esperançosa sobre esse momento tão doloroso que acomete a todos nós. Então, uma das coisas que nós temos que entender é que o luto faz parte do processo de readaptação ao mundo sem aquele ente querido. Muitas vezes a gente cai no erro de desvalorizar o luto do outro, quando que, na verdade, o luto é fruto dessa crise existencial que vai acontecer quando essa pessoa amada morre, desencarna, perde o corpo físico. Então, a dor é real e ela precisa de um tempo de maturação para que isso aconteça. Você não pode exigir do outro que ele não tenha dor, que ele finja que a dor não existe. A gente não pode lidar com as dores e com o sofrimento com fingimento. Então, o tempo do luto, ele é uma realidade. E a gente precisa respeitar o tempo do outro. Qual é o tempo? Não importa qual é o tempo, cada um vai definir. É lógico que quanto mais a pessoa tem um conhecimento espiritual, o tempo desse luto, dessa dor profunda, quando lembra, diminui. Mas isso não pode ser de fora para dentro. Isso não é algo que alguém determina para o outro. É a própria alma que teve a perda que vai definir isso. Sendo que, com um conhecimento espiritual alargado, o tempo do luto tende a diminuir. Tende a diminuir. A tristeza é uma etapa normal, com a perda do ente querido, e tende a ser mais forte mediante o nível de proximidade que a pessoa tinha com o falecido. Então, muitas vezes, a gente, por não ter a mesma ligação, o mesmo contato, tem preconceito
ou muitas vezes minimiza a dor alheia. O que mostra, na verdade, não uma superioridade espiritual, mas uma falta de empatia, uma falta de amor ao próximo. A gente precisa respeitar nesse nosso parente, muitas vezes, nessa outra pessoa conhecida, ou até um irmão, né? Um filho, um pai, uma mãe, em que o tempo do luto dele demora, a gente precisa respeitar. É lógico que a gente tem que observar se muitas vezes essa dor ela não está se tornando uma outra coisa, algo patológico, algo doentio, algo que necessita talvez de um atendimento terapêutico. Às vezes é importante um atendimento terapêutico em que a pessoa possa falar sobre a sua dor. Então, outra coisa que a gente muitas vezes quer lembrar também são as cobranças alheias sobre o comportamento diante da morte de entes queridos. Isso em especial com o espírita. Acredito que hoje em dia isso já não seja tão forte, mas nós muitas vezes precisamos tomar cuidado com a vigilância e cobrança do comportamento do companheiro. A gente cai naquela visão de que espírita não pode chorar. Quem disse isso, gente? A dor é sua. É muito fácil falar isso quando a pessoa que morreu não é uma pessoa que você ama. Alguém que você tem um vínculo forte. Então a gente não pode cometer o equívoco nunca de dizer para um outro companheiro, espírito ou não, que ele não pode chorar. Ao contrário, a gente tem que deixar ele à vontade. Se a nossa dor, a dor do outro, é muito maior do que a nossa, a gente é o momento da assistência a esse que está encarnado, do amparo a esse que está encarnado, e não da crítica. O conhecimento espiritual não evita a experiência da perda. A perda é uma experiência dolorosa. Ela muitas vezes é frustrante. Você sai da tua casa, não sai do teu trabalho e o carro está estacionado e alguém bateu no carro ou arranhou, botou aquele arranhão de porta a porta. Gente, você vai sentir a dor da perda. Não é que você esteja apegado ao carro, mas é uma dor. Dói. Ou você sai do trabalho e o carro não está lá. Dá uma frustração. Imagina uma pessoa amada. Isso é um bem físico, material. Imagina uma pessoa amada. Então, o conhecimento, o fato de você ter o conhecimento espírita, não significa que não vai ter a dor. Então, muitas vezes, o espírita, ele reprime o choro e isso acaba trazendo para ele outros transtornos, porque ele não fez o luto no tempo que ele tinha que fazer. E aquilo, muitas vezes, adentra na alma e repercute com manias, fobias, com outras questões, porque a pessoa não fez a catarse, ela evitou lidar com o problema de frente para fazer a aparência de espiritualizado e não chorou. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, entende? Porque isso é muito sério. Hoje em dia, eu creio que isso tenha diminuído bastante, porque a dor é do outro. Se você não sente a dor, respeite a dor alheia. Outra questão que acontece muito quando vem a perda do ente querido é a sensação de que poderíamos ter feito mais alguma coisa. Não caia nessa armadilha. Ai, será que se eu pudesse ter feito isso, ter dado aquilo, ter chamado para vir morar comigo, ter dado ouvido, se eu não poder. Gente, não caiamos nessa armadilha. O que pôde ser feito é o que foi feito.
A vida não termina com a morte. Nós vamos nos reencontrar. Então, não adianta a gente entrar numa guerra íntima de culpas e remorsos. O que não pôde ser feito hoje será feito amanhã. Nada terminou. É apenas mais uma nova experiência. Então não devemos cair nessa armadilha das culpas e dos remorsos. Aprendamos, se a nossa omissão foi grave, foi algo relevante e profundo, aprenda com a experiência para você crescer com ela e não repetir o erro. Não foi o que Jesus disse quando tacavam a pedra na mulher pecadora? O que Jesus disse para ela? Vá e não peques mais. A gente tem, no momento que o ente querido morre, a sensação de que algo pode ser feito, muitas vezes, muitas pessoas têm, né? Aquela sensação de que algo pode ser feito para a pessoa retornar. Não. A morte, ela é definitiva para aquele corpo físico. E nós precisamos aprender a conviver com isso, porque todos nós iremos desencarnar. Aquela sensação, por que comigo? Gente, todos vamos perder nossas mães ou já as perdemos. Todos vamos perder nosso pai, nossos entes queridos. Na medida em que você continua encarnado, amigos, as pessoas vão passar. E é importante que a gente saiba que isso não é uma experiência individual, isso é uma experiência coletiva. Então não existe por que comigo. Você não está sendo punido porque essa pessoa que você ama morreu. Isso não é uma punição. A morte não é uma punição. Isso é um ensinamento, uma educação equivocada, que está lá no nosso íntimo. Todas as pessoas irão morrer. Todos iremos desencarnar, deixar este corpo físico. Ele é biológico e ele tem prazo de duração. Então Deus não está te punindo porque o ente querido morreu. Mesmo que não tenha sido uma morte da forma e que a gente gostaria. Muitas vezes a morte abrupta, a morte repentina, a morte gratuita, ela nos surpreende do inusitado. Então a gente precisa entender que é equânime, a morte é equânime, atinge nossos gatos, nossos cães, nossos passarinhos, nossos entes queridos e a nós. Porque tudo no mundo físico que nasce, morre. Tudo que nasce, morre. E aí, a doutrina espírita nos lembra que todas as coisas são passageiras. Nada permanece conosco o tempo todo. Nada do que foi será. De novo, o que já foi um dia. Tudo parte, tudo sempre passará. Nós não conseguimos reter o tempo. Nós vivemos num fluxo contínuo de vivências. Ano passado, em outubro do ano passado, nós não tínhamos ideia de que no ano seguinte o mundo mudaria com a Covid. E nenhum adivinho desses falou disso. Nós vivemos a vida como ela é. Todas as coisas que nascem morrem. E a gente precisa exercitar essa noção de que nada permanece. Chico Xavier pediu a Emmanuel, quando Maria de Nazaré se materializasse numa colônia espiritual, sob sua direção, que está no livro Memórias do Suicida, ela aparece de tempos em tempos e se materializa lá.
Chico Xavier então pediu a Emmanuel uma mensagem dela. E ela mandou a mensagem. Toda mensagem de espírito superior é sintética. E a mensagem foi: isso também passa. Todas as coisas passam. Os momentos felizes, sua filha fez 15 anos, seu filho casou, se formou. Momentos felizes passam. Os momentos tristes, a morte de um ente querido, é doloroso e a gente respeita isso. A gente respeita a nossa dor e a dor de todos, mas isso passa. Como passa também a nossa vida e como também, mais lá na frente, a gente vai reencontrar com esse ente querido. Ninguém morre. Todos sobrevivemos após a morte. A doutrina espírita tem um conjunto de vivências, experiências, saberes que mostram isso, escancaram isso para quem quiser. Você é imortal. Seu ente querido é imortal. A morte, ela é só um breve instante. Daqui a pouco, a gente vai reencontrar. Uma das coisas que muitas vezes cria até mesmo o ateísmo é quando a gente ensina às crianças que a pessoa morreu porque Papai do Céu o levou. Isso é uma didática errada, é uma didática equivocada. Nós devemos educar as nossas crianças espiritualmente. Nós devemos, desde cedo, colocar para elas que nós somos espíritos imortais. A morte é inevitável a todos os seres e coisas que nascem. Todos os seres de vida, com vida, no mundo físico, morrem. E nós precisamos educar as nossas crianças com essa visão de mundo. Não é Papai do Céu que levou. Está errado. Muita gente começa a ficar com bronca de Deus porque aquela sua mãe desencarnou. Papai do Céu não leva ninguém. A morte é inevitável. Faz parte do conjunto de experiências humanas. E nós já morremos muitas vezes, já desencarnamos muitas vezes. Um número incomensurável de vidas. Então, faz parte do aprendizado humano. Nós somos imortais. Seja no mundo espiritual, seja no mundo físico, nós continuamos existindo. A vida é para sempre. Nós mudamos, ora mundo físico, ora mundo espiritual. Nossos entes queridos vão para o mundo espiritual, a gente está no mundo físico. Daqui a pouco, a gente volta para o mundo espiritual e reencontra com eles. Ou, muitas vezes, eles retornam e a gente ainda está no mundo físico e a gente não os identifica. E eles estão bem próximos da gente. Aquela pessoa que a gente mais chorou na vida, muitas vezes ela já retornou. E ela está hoje, agora, do seu lado aí, abraçado com você, ou você está acalentando, carregando ele no colo, e você não viu. Por quê? Miopia espiritual. Uma miopia espiritual que limita a percepção dos nossos entes queridos. Um dos motivos do medo da morte é a ausência de interesse de grande parte da humanidade em querer conhecer a sua realidade espiritual. A gente quer viver a vida, a gente não quer perder tempo com reflexões, e pasmem vocês, muitas vezes a gente está dentro da doutrina espírita e não faz essa reflexão. A gente vai vivendo, frequenta o centro, toma um passe, dá o passe, até faz palestra, fala sobre no dia dos finados, né, faz aquela palestra bonitíssima, mas a gente não adentra numa reflexão sobre a nossa realidade espiritual. Vocês já se deram conta que vocês são multidimensionais?
são espíritos imortais, que nesse instante nós estamos aqui, tem essa mão física e tem a mão espiritual em outro nível? Já refletimos sobre isso? A natureza espiritual do nosso ser? Muitos de nós nos perdemos na dor da perda porque ficamos presos à visão tradicional que as religiões nos trouxeram. Visões pouco explicativas, que nada sabem sobre a realidade espiritual. Nada. Amedrontadoras, condenatórias, que condenam a pessoa, que estão muito mais interessadas em converter o ente querido do que explicar o que aconteceu com seu ente que foi. Então, é uma visão infantil, que não leva a pessoa a se entender como um ser multidimensional capaz de estar em contato com seu ente querido. Apesar de que as pessoas mesmo assim estão em contato com seu ente querido. Mas à medida em que você adentra esse conhecimento, essa sensibilidade espiritual se amplia. Ao contrário, essa visão de mundo terra a terra das religiões, amedrontadora, apavorante, acaba levando as pessoas a uma supervalorização da realidade material. Só que tem um problema. Lembram lá da mensagem de Maria de Nazaré para Chico Xavier? Isso também passa. A supervalorização da realidade espiritual, da realidade material, perdão, faz com que a gente, quando perde algo, sinta demais aquilo. Seja um ente querido, seja um bem, seja um cargo, seja um emprego, seja o que for. E muitas vezes a pessoa tem surtos, a pessoa não se reequilibra, a pessoa não volta a ser uma pessoa normal. Por quê? Porque ela colocou o seu coração em tesouros vazios. Nós somos espíritos imortais. E todas as vezes que a gente não agir como espírito imortal, a gente vai estar agindo na ilusão. E a ilusão leva à desilusão. Todas as vezes que a gente age movido pela ilusão, em algum momento, na nossa trajetória, virá a desilusão. Então a morte é aquele momento em que a visão de mundo terra a terra pode ser posta Acho que caiu a minha internet. Vamos voltar. Isso acontece, né, gente? A gente está... Vocês estão me ouvindo, gente?
Sim. Sim. Ah, obrigado. Desculpa, que minha internet eu acho que caiu e eu fiquei meio... Crise e crescimento. A crise de sentido existencial, que vem com a morte, quase sempre desencadeia uma emergência espiritual inevitável, que decorre do processo de evolução, impulsionando o ser a patamares de entendimento mais elevados. Muitas pessoas, após a morte de uma pessoa amada, muda. Muitas vezes a pessoa muda para melhor. Muitas vezes a pessoa muda e começa a tomar decisões dispensáveis, que depois ela mesma olha para trás e vê: não deveria ter tomado esse caminho. Mas a dor, ela faz isso. Daí que o conhecimento espírita pode nos ajudar na hora da crise a não tomarmos decisões infantis, mas crescermos a um nível de entendimento melhor. Que a maioria de nós, no mundo de provas e expiações, não conseguimos ainda avançar com a fraternidade, caridade e assistência e reflexão. A maioria de nós avança pela dor. Então, muitas vezes, só com a morte é que a gente vai se realocar na vida ou na outra vida. Então, a morte, ela tem, a gente já até falou sobre isso, a visão do sofrimento como uma punição. Gente, sofrimento, você desculpa estar falando isso assim, na vida é inevitável. Por quê? Isso também passa. O corpo é perecível. Então, nós precisamos minimizar as dores. No corpo físico, cuidando da saúde, da alimentação, né? Menos sal, menos açúcar, mais exercício físico, menos estresse, mais meditação. Ok, fácil falar, não é isso? Difícil alguém querer fazer, mas você consegue. E no campo emocional? Entender que você é um espírito imortal. Entender que você não perdeu ninguém. Que as pessoas continuam existindo. E que é possível manter contato com elas. A partir disso, você vai entender que o sofrimento, que é inevitável, porque todas as coisas são passageiras, não é uma punição e não é para sempre. Desde que você mude a sua visão de mundo. Muitas vezes a morte de um ente querido, amado, de uma pessoa que realmente é importante na sua vida, faz com que a gente tenha a sensação de abandono. Nós não estamos sós. Nosso ente querido não nos abandonou. Nós somos amados e queridos. Eles vivem. Todas as pessoas que nós amamos e que partiram estão vivas. E muitas vezes estão ao nosso lado quando oramos por elas. Estão nos abraçando. Nós não estamos abandonados. E nós vamos estar em contato com ela em breve. Daqui a 20, 30, 40, para alguns daqui a 1 ano. Então, nós precisamos, ao contrário de cair num pessimismo do sentimento de abandono, entender que a morte desse ente querido nos convoca para aprofundar o conhecimento da nossa realidade espiritual.
Muitas vezes a gente só vai pensar sobre a morte quando ela vem numa pessoa que a gente ama. Enquanto é um colega do trabalho, é o pai do vizinho, é o artista da TV, ainda é distante. Mas quando é alguém visceralmente ligado emocionalmente a você, aí é que dá aquele baque. A morte existe. E a gente pode usar esse momento que é doloroso para nosso crescimento. Atravessando o luto, a dor e crescendo com isso. Entendendo que as coisas são passageiras. Mas que, no caso da morte, nós vamos reencontrar esse ente querido e conseguimos reencontrar com ele, mesmo ainda estando encarnados. E outra coisa é o medo da mudança. Muitas vezes, o que intimida, o que desespera, mas a pessoa muitas vezes só vai identificar isso ou com um terapeuta ou fazendo uma reflexão muito séria, é o medo do novo. Como vai ser minha vida sem ele? Como vai ser minha vida sem ela? Esse medo do novo é assustador e apavorante e intimidador. E às vezes é isso que está pegando no desespero. A falta da energia do outro. Aquele ente querido supria a pessoa energeticamente, emocionalmente. E agora? O problema, gente, é que nosso destino é o reino de Deus. O que nos completa não é uma pseudo-alma gêmea. O que nos completa é a plenitude do coração em comunhão com o divino. Então, muitas vezes, a perda do ente querido, do ente amado, a frustrante perda do coração querido, nos ajuda a entender: Deus existe e é possível. Ele é a supremo manancial de força. A espiritualidade, o contato com o divino, com o sagrado, como disse o cantor brasileiro Caetano Veloso, tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas esse estado de perceber que tudo é divino e tudo é maravilhoso, que Francisco de Assis teve, que Yogananda teve, que Chico Xavier teve, para consegui-lo, nós não podemos ficar egoisticamente presos ao medo da mudança, à revolta porque a mudança aconteceu, à mágoa. Há pessoas, gente, que têm mágoa da pessoa que morreu. Mágoa, raiva, decepção. Elas muitas vezes cobram daquele ente querido que o deixou. Egoísmo, imaturidade, ilusão, que leva ao quê? Desilusão, leva a dor, uma visão errada de mundo. Mas como isso é comum? Como tem gente que cobra, por que você foi? Por que você me deixou? É o suprassumo do egoísmo. E a pessoa egoísta, que tem uma visão de mundo egoísta, ela vai sofrer. Por isso que o conhecimento espírita, ele é uma terapia. O conhecimento espírita é profilático. Se nós usamos, um conhecimento espiritual, ele não salva. Nós temos uma visão errada sobre isso. Conhecimento espiritual, por si só, não salva. Não adianta eu falar para vocês que o chá verde é bom para isso, é bom para aquilo e é bom para aquilo outro. Se você não toma o chá verde. E o que é pior, muitas vezes nem eu que estou falando do chá verde tomo chá verde.
Isso é o religiosismo. Você prega para os outros fazer. É mais fácil. Nós temos que entender que espiritismo é espiritualidade. É vivência do amor profundo. Se não provarmos, não saborearmos a espiritualidade com sentimento de amor, teremos sido espíritas e não fomos espiritualizados. Então, a profilaxia espírita pode nos vacinar contra essas carências energéticas dos outros. E aí, quando o ente querido morre, sim, a gente vai sentir a dor da perda, mas a gente não vai entrar em desespero ou em decisões equivocadas. Isso aqui é um trecho de um cemitério, perdão. Isso é um trecho do Momento Espírita que a gente vai usar aqui com vocês. Hoje vais aos cemitérios para encontrar aqueles que antecederam ao retorno à vida maior. Acha-se triste em pensar que o ente querido se encontra naquele lugar frio, escuro e sozinho. Ninguém está lá, gente. Ninguém está no túmulo. Tem gente que tem medo de entrar no cemitério. Você pode entrar em contato com o seu ente querido. Olha lá o que o Livro dos Espíritos nos diz. Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. Ok, nada de mal nisso, tá? A visita que ele faz ao túmulo, né, é a representação externa, exterior, de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Então, a ligação com nossos entes queridos é coração ao coração. O seu ente querido não está no túmulo. Ali estão os restos físicos dele. Ele é um espírito. Para estar com ele, você não precisa ir no cemitério. Se quiser ir, não tem problema. Mas ele vai estar no culto do Evangelho no lar, em todos os momentos de prece e até mesmo momentos de alegria que você tem. Um dos momentos, uma dica, né? Uma dica espírita. Um dos momentos em que nossos entes queridos que partiram estão conosco é no culto do Evangelho no lar. A doutrina espírita nos diz que nascer é a oportunidade do espírito para entrar na grande escola da evolução. Para que nascer? Por que nascer? Aperfeiçoamento. Lei de progresso. A vida humana nos dá uma oportunidade imensa de aprendizado. E entre esses aprendizados está a questão da morte. Esse breve momento em que nós estamos afastados dos nossos entes amados serve para que a alma amadureça, para que ela comece a vislumbrar que o caminho não é o do apego, é o da fraternidade. E isso amplia o seu ser para uma visão mais cósmica e aproxima do que você é. Seja o que você já é. Você é espírito imortal. Deus está aqui sustentando tudo. Morrer, encerramento de um ciclo. Aquele espírito aprendeu o que tinha que aprender com o tempo de vida que ele teve naquela encarnação, em que o espírito volta ao seu ambiente original. Mundo espiritual, mundo extrafísico, é o ambiente original do espírito, onde lá ele é avaliado e logo mais retorna. Ele irá renascer, onde ele adquire uma nova inscrição na escola da existência para reajustes, acertos, reconciliações
e buscar o seu progresso. Esse é o ensino espírita. A doutrina espírita nos diz que é possível o contato com o ente querido. Onde? No sono. Boa parte, quase todo mundo, diria mesmo que todo mundo, todas as pessoas, entram em contato com seus entes queridos que já se foram durante o sono. A maioria não lembra, mas muita gente que não é espírita lembra. Ah, eu sonhei com mamãe. Isso é muito comum. Nós podemos, através da prece, da meditação, da oração, da reflexão, aprofundar essas vivências, desde que a gente saiba que isso é possível. Isso pode se ampliar até mesmo numa conversa fraterna, em que, mesmo que você não lembre, há o equilíbrio no contato com esse ente amado, em que você vê em loco que ele continua existindo e que ele não está distante. Para isso, basta que a pessoa comece a entender a realidade espiritual, comece a estudar o conhecimento espírita e provar, não só ficar na teoria, lendo romance, mas tentar também, através da oração, da meditação e mesmo até mesmo da vivência mediúnica assistencial, adentrar o reino espiritual. Isso não é proibido. Isso é um desafio de progresso, que poucos se interessam. A maioria das pessoas querem ser compadecidas e não assistenciais. E porque querem ser assistidas, é que elas ficam carentes. Mas tudo é crescimento. Então a doutrina espírita nos revela que nós entramos em contato com nossos entes queridos no sono. Façam uma prece, peçam a Deus, e se Ele autorizar, vocês terão esse contato. E isso acontece todos os dias. Todos os dias, nossos entes queridos conversam conosco. Pessoas estão conversando com seus entes queridos. Culto do Evangelho no Lar é comum nossos entes queridos estarem ali. Missa de sétimo dia é comum nossos entes queridos estarem ali. O próprio enterro, muitas vezes, o ente querido, muitas vezes assiste o próprio enterro. Momento, então, em que nós devemos manter um pensamento saudável, positivo, orientador, amoroso, assistencial, se for possível. Porque, é claro, a dor, muitas vezes, não faz a gente ter essa lucidez. E está tudo bem. Alma querida, isso aí é a continuação daquele trecho que a gente leu há pouco, do Momento Espírita. Eles vivem, eles continuam, assim como tu continuarás um dia, quando fores para o além. Alimenta em ti o sentimento de imortalidade e sofras menos. Eis que a doutrina dos espíritos tira o véu da morte e mostra que sempre houve vida. Amor. Esperas, confiantes, o reencontro. Mas veja bem, não fica parado. Usa o teu tempo e os recursos em prol do próximo, que está aí, no mundo, e que sofre e padece. Muitas vezes é aqui, ajudando o próximo, em nome daquele ente querido que foi, que você vai estar ajudando ele muito. Eis a melhor forma de honrar a sua memória.
Eis a forma de achar o consolo, de juntar os cacos do coração partido. Eis uma forma de alegrar a ti e a ele. Lembra-te com saudade dos tempos vividos, mas não com revolta, não sejamos ingratos. Visite hospitais, doe as roupas, acessórios, desfaça os cárceres domésticos para que vocês possam se libertar da vida material. O amor supera a morte. Os laços de amor jamais terminam com a morte. Era uma prática em Minas Gerais, nos anos 50, quando morria o ente querido, o movimento espírita era uma prática comum em Minas Gerais. Quando o ente querido morria, ao invés de gastar dinheiro com flores, eles faziam doações a orfanatos em nome do defunto, em nome do falecido. Doações a asilos e orfanatos. Por incrível que pareça, havia uma repercussão benéfica ao que partiu. Essa era uma prática muito interessante que se perdeu, mas que nós podemos fazer. Homenagear a pessoa que partiu fazendo caridade em seu nome. Uma caridade diferente da que você faz usualmente, em nome de. Muitas vezes ele vai estar lá, participando da tarefa. Vale a pena. Olha só esse desenho. A menina desencarnada, sentada na lápide, o menino com vidência, com clarividência, a observando. E ela faz o diálogo transmental. Flores bonitas, né? Mas ainda prefiro as que a minha mãe leva para as crianças do hospital lembrando de mim. Exatamente isso. A melhor forma de honrar a memória dos nossos entes queridos que se foram é converter a saudade em ação de caridade, em ação de estímulo e caridade. Nós podemos fazer esse diálogo transmental com nossos entes queridos, conversar com ele. Parece coisa de maluco, né? Com muito carinho, com muito amor, sem remorso, sem cobrança. Por que você foi embora? Por que você me deixou? Sem esses dramalhões. Mas encaminhar, olha, você está partindo, agora você tem que orar, se equilibrar, deixa para trás, nós vamos ficar bem, Jesus vai nos amparar, você também. Nós já podemos tomar uma decisão madura na relação. É claro, gente, que a gente está falando uma série de coisas gerais. É claro que a dor é de cada um, como a gente iniciou. É claro que o tempo da maturidade, da maturação da ida desse ente querido é individual. Mas a gente quer passar essa visão multidimensional. Nós somos multidimensionais. Nós encontramos os nossos entes queridos. Muitas vezes a gente tem sonhos, e muitas vezes a gente tem desdobramentos lúcidos, em que a gente conversa com esse ente querido, passeia com esse ente querido, recebe notícia através da psicografia desse ente querido. Então eles vivem. Muitas vezes o ente querido já está de volta na nossa família e a gente nem percebeu. Narra a história da mãe que foi ao Chico Xavier e ela ficou lamentando a perda do filho. Ela perdeu um filho de 19 anos. 2 anos depois que ela perdeu o filho, 19 anos, ela teve um filho. E ela continuava de luto pela perda do filho. Ela praticamente não cuidava do filho novo.
Aí o Chico Xavier chegou para ela. O anterior está de volta. É ele. Ele retornou. Ficou 2 anos no mundo espiritual e retornou. Muitas vezes, ter essa visão de que aquele ente querido, aquele ente amado, é um filho nosso, é um sobrinho, é um neto, às vezes a gente tem dificuldade. Eu não estou dizendo que todo neto, todo sobrinho é ente amado, não, tá, gente? Eu só estou dizendo que às vezes o ente querido volta. Às vezes. Não é sempre. E muitas vezes a gente não vai saber mesmo, tá? Mas pelo menos a gente entende o seguinte: todas as coisas vêm e vão. Eles foram e nós estamos. Eles vêm e a gente vai. A dor da perda do ente querido é real e a gente precisa respeitar. Oremos pelos nossos entes queridos que se foram. Se possível, fazer ações de caridade em nome deles, se possível for. Se nós pudermos fazer o diálogo transmental, conversar fraternalmente, com amorosidade, fazer homenagem e, sobretudo, fazer a transição do luto sem mágoa, sem raiva, sem dor não, perdão, sem raiva, sem mágoa, sem revolta. Entender que ninguém está sendo punido porque o ente querido morreu. O Dia de Finados nos ajuda a fazer essas palestras. Centros espíritas do Brasil inteiro estão fazendo palestras, cada orador procurando buscar aspectos diferenciados dos ensinos espíritas para tentar levar um pouco de conforto, de consolo, de amparo. Mas nós gostaríamos de terminar essa reflexão fraterna lembrando, de novo, que a gente já falou. Gente, nós somos espíritos. Se nós pudéssemos agora, nesse instante, fazer uma pequena descoincidência desse corpo físico, a gente está aqui, né? Se a gente pudesse ir para um lado, sair com o nosso perispírito e olhasse, a gente ia ver que a gente não está só. Que muitas vezes nosso ente querido está bem próximo. Mas isso é algo que a gente não concebe, porque a gente acha que a vida é só aqui. Anderson congelou. A internet dele está muito ruim. Caiu feio.
Acho que nosso irmão Anderson caiu. Então é isso, gente. Minha internet caiu. Acho que é o que a gente queria passar. E agradecemos a oportunidade que a casa nos deu, que nós possamos refletir sobre esses ensinos espíritas e que Jesus nos ampare. Obrigado pela atenção de todos e desculpe aí porque a internet aqui em casa caiu. Tá bom, gente? Então, a gente que agradece ao irmão Anderson por ter se disponibilizado nos falar hoje. E a gente pede desculpa pelas falhas aí técnicas que são normais quando entramos ao vivo. Então, agradecendo a presença de todos que nos acompanharam aí pelo Facebook, pelo YouTube. E para finalizar, vamos pedir ao Anderson que faça a nossa prece final na noite de hoje. Jesus, unidade, de estarmos em contato com nossos entes queridos. Suplicamos, Senhor, o teu amparo e a tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, no contato com nossos entes queridos que se foram, através das nossas preces, através do nosso afeto, através do nosso pensamento bom. Permita, Jesus, que a verdadeira ressurreição, a ressurreição da alma com pensamento virtuoso e nobre, possa tomar conta de nossos espíritos e nos estimular, Senhor, a vivenciar essa imortalidade que nós já possuímos. Ok. Luísa? Oi. Ok, já não sei o que aconteceu. A prece foi em toda? Eu acho que não.
Não foi não, Anderson. Ainda está no YouTube, pelo menos para mim aqui. A minha prece saiu? Tem como você desligar do